Bom dia a todos. Resgatando onde a gente parou na aula passada, a gente está estudando colunas de absorção de recheio, lembrando que o objetivo dessa parte do curso, né, que é o início de operações unitárias, é o cálculo apenas da altura efetiva de recheio, não é o dimensionamento da coluna, isso a gente vai tratar lá em Operute 3. E a gente começou a fazer uma abordagem na coluna em contracorrente, né? Tem aqui o desenhozinho da coluna contracorrente. Você tem aqui um gás entrando. Se é uma coluna de absorção, como é o caso que eu vou fazer com vocês, a corrente que eu quero tratar é a corrente gasosa. Então, essa aqui é a corrente de operação, né? Apesar do símbolozinho que está com uma coluna de pratos, a gente está discutindo coluna de recheio, que o símbolo é um pouco diferente, né? Seria um X aqui representando a coluna de recheio. Mas, enfim, eu quero tratar essa corrente gasosa e, para isso, eu vou botar em contato com o agente de separação máximo líquido, né? Que entra aqui, e a torre nada mais é que um contactor gás líquido. Esse líquido vem descendo pelo recheio, molhando as paredes do recheio, e o gás vem subindo na região anular, né, os vazios existentes nessa coluna, de modo que em cada cantinho da coluna, teoricamente, né, em cada cantinho da coluna, você vai ter um líquido, uma película de líquido molhando o recheio, em contato com um gás subindo. E assim a gente vai garantindo uma interface de fase, onde se estabelece o equilíbrio termodinâmico em cada pedacinho da coluna, em cada altura da coluna, né? E duas correntes se cruzando em composições diferentes. Eu sei das soluções gasosa e líquida estão se cruzando com composições diferentes. Como na interface eu tenho a concentração definida pelo equilíbrio termodinâmico, e no seio das soluções eu tenho composições diferentes vindo das suas correntes, eu estabeleço a condição necessária para a troca de moléculas ao longo de toda a coluna. Isso ocorre de forma contínua, não é isso? Ocorre de forma contínua. Eu mostrei uma passada que se a gente fizer um balanço de massa envolvendo toda a coluna, quer dizer, um balanço de massa macroscópico, eu consigo, a partir desse balanço de massa, a partir dos dados de entrada, dos dados de composição de saída, da especificação de separação que define a composição de saída do gás, eu conseguiria fazer o balanço, né? E saber qual é a composição da saída do líquido aqui, se eu já tiver definido a variável de projeto que é a vazão do solvente. Então, a vazão do solvente é uma decisão de projeto que eu posso definir na operação e alterar na operação, e que essa tomada de decisão ela é amarrada, definindo o quão efetivo eu quero as trocas em cada etapa, em cada pedaço da coluna, em cada unidade de transferência da coluna, mas também por aspectos econômicos, que envolve o diâmetro da torre, que envolve o custo de recuperação desse solvente, etc. Então, como é que a gente toma essa decisão, né? Então, para começar qualquer projeto, tem que definir o quanto de líquido, qual é a vazão molar ou a vazão máxima que eu vou usar do meu agente de separação máximo, cuja composição é X0. Lembrando também que todos os gráficos que a gente vai trabalhar nesta metodologia, né, envolve razão máxima em base isente dissoluto, né? Então, quem que é esse Y? É massa ou mol de soluto por mol de gás inerte, ou seja, gás isento dissoluto, que entra aqui. Então, isso é uma razão molar. Então, a definição do X também. Então, como a partir de fração molar, a gente calcula a razão molar? Razão molar vai ser a fração molar absoluta da corrente dividido por 1 menos a fração molar absoluta da corrente. Isso vale para todas as correntes. Então, como é que a gente faz? A gente entra com a definição, né, assim como a razão de refluxo mínima
coluna de destilação, a gente partiu da definição do Pint, que é correntes que se cruzam, estarem em equilíbrio termodinâmico dentro da região de interesse da separação, aqui a gente vai explorar esse mesmo conceito, né? Se bem que eu estou falando como se vocês fossem de Peru, vocês não viram destilação ainda, desculpa aí. É a primeira vez que estão vendo esse conceito de Pint no curso. É um Pint máximo. Como é que a gente faz isso? A gente plota no mesmo gráfico, né, um diagrama de equilíbrio, a curva de equilíbrio. Né? Como é que a gente monta essa curva? São os dados de equilíbrio líquido-vapor em termos do soluto, levando em conta que eu tenho, né, gás inerte e solvente. Então, são as concentrações que se distribuem em equilíbrio, que eu vou tirar em termo ESP, e eu faço a mudança de variável para construir a curva de equilíbrio em termos de razão molar ou razão mássica. Então, em termos de Y e X. E a gente discutiu que na curva de absorção, quem que a gente tem a priori? O fundo da coluna ou o topo da coluna? Lembrando que o líquido entra sempre por cima, para evitar a inundação da coluna. Tudo a gente discutiu quinta-feira. Quem que a gente tem a priori, gente? A gente tem X. Desculpa, eu atrapalhei. Repete, por favor. O topo. Eu tenho o topo. Por quê? Por mais que eu não saiba qual é a vazão de líquido, mas eu sei de onde que ele vem, eu sei qual é a sua composição. Então eu sei quem é X0. Y1 é a saída de gás, ou seja, a saída da corrente que eu quero tratar. Então eu tenho uma especificação. Isso aqui é um processo de separação, eu tenho uma meta para esse processo de separação. Então eu tenho uma pureza especificada para essa corrente. Então Y1 eu conheço. Né? Aqui embaixo, o Y de entrada aqui, esse Y de entrada, eu tenho, porque é a corrente que eu quero tratar. O único cara que eu não tenho a priori é a composição da saída de líquido. Bom, então o que eu faço? Eu mostrei para vocês como eu calculo a reta de operação. Né? A reta de operação nada mais é do que eu fazer um balanço de massa numa envoltória cortando o fundo e o topo. E aí eu falei, apesar de eu ter feito o fundo com vocês, eu disse que para absorção é melhor pegar o topo, porque o topo eu já conheço. Mas tanto faz, tá? Então eu pego uma envoltória cortando aqui as correntes de topo e uma posição Z qualquer aqui da coluna. E como eu faço esse balanço de massa, para o componente, para o soluto, eu consigo isolar a composição YZ como função da composição de XZ. E o resto tudo é constante quando eu faço o balanço, assumindo a hipótese de que nenhum gás inerte passa para o soluto, passa para o solvente, e o solvente, a pressão de vapor do solvente é negligenciável nas condições de operação, ou seja, o gás ele não arrasta nada do solvente. Então, a vazão isenta de soluto, ela é constante, tanto para gás como para o líquido, a vazão isenta de soluto ela é constante. Então, eu construo a reta de operação, que é o YZ em função do XZ. Bom, então, o que é a reta de operação? A reta de operação é uma reta que relaciona as composições das correntes que se cruzam. X0 não cruza com Y1. Vendo? X0 não está cruzando com Y1. Então, eu posso marcar esse ponto, ó, X0 e Y1, que está aqui, e esse certamente é um ponto que pertence à reta de operação. Certo? Agora, como toda reta, olhando matematicamente, ela tende a infinito. Só que como essa reta tem significado físico, ela só tem significado físico para dentro da coluna. Então, qual é o limite de validade dessa reta? Essa reta só vale até o YN mais 1. Então, eu posso tirar uma paralela aqui ao eixo das abscissas que passa para o YN mais 1
E eu sei que minha reta de operação, ela começa sempre nesse ponto, que é o ponto x0, y1, e ela tem que terminar nessa horizontal aqui, nessa horizontal que corta a ordenada em y2 ou yn mais 1, tá? Muito bem. Bom, então, o que varia nessa reta? Varia a inclinação. Se a inclinação tender a infinito, eu faço essa curva. À medida que eu vou diminuindo a inclinação, essa reta vai tombando, né? Essa reta vai tombando. Mas, como vocês viram, gente, que é a inclinação da reta de operação? Vocês lembram? A inclinação da reta de operação é a razão entre a vazão de líquido isenta de soluto dividido pela vazão de gás isenta de soluto. A vazão de gás eu posso mexer, gente? Eu posso alterar na operação a vazão de gás usando uma única coluna? Não, porque o gás vem do processo. O gás é uma corrente de processo. Então, a vazão de gás eu não posso mexer. Então, o que eu posso mexer na operação para ir diminuindo a inclinação da reta de operação? A vazão do solvente. A vazão do solvente. Quando eu vou diminuindo a vazão do solvente, o que acontece com essa reta? Ela vai tombando? Ela vai tombando, vou diminuindo a inclinação, né? É esse ângulo aqui, ó. É a tangente desse ângulo aqui. Então eu vou diminuindo o ângulo e vou diminuindo a tangente. Né? E aí eu vou diminuindo a vazão de líquido. Eu posso diminuir à vontade? Qual é o meu limite para diminuir essa vazão de líquido? A curva de equilíbrio. Então, quando... Repara, na curva de equilíbrio ela está subindo aqui. Essa linha aqui, em algum momento ela vai tocar a curva de equilíbrio. Por que essa linha aqui não é meu limite? Porque ela não tocou a curva de equilíbrio dentro da minha região de interesse. Qual é a minha região de interesse? É entre y de entrada e y de saída. Entre y de entrada e y de saída. Então, a minha reta de operação só tem validade dentro dessa região. Então, eu posso diminuir a vazão de líquido até ela tocar a curva de equilíbrio a primeira vez dentro da região de interesse. Mas por que a minha reta de operação, né, do ponto de vista de transferência de massa, alunos que estão se formando em transferência de massa, por que ela não pode tocar a reta de operação? Desculpa, por que a reta de operação não pode tocar a curva de equilíbrio dentro da região de interesse? O que acontece nesse ponto de toque? Não vai ter mais um gradiente, porque causa efeito de massa. Então, o que eu leio numa curva de equilíbrio? Não é o lugar geométrico das composições em equilíbrio? Ao longo da coluna? O que eu leio na reta de operação? Não é o lugar geométrico das composições que se cruzam ao longo da coluna? Então, a reta de operação relaciona as composições bulk, as composições do seio da solução. A curva de equilíbrio relaciona as composições de interface, do contato, líquido-gás. Se, em algum ponto da coluna, a composição de interface é igual à composição do seio, eu vou ter transferência de massa entre fases? Não. Então, a partir daí, a coluna pode ter tamanho infinito, que ela não muda mais de composição. Então, eu posso ir reduzindo a vazão de líquido. Agora, por que eu quero trabalhar com vazão baixa de líquido? Bom, trabalhar com vazão baixa de líquido tem seus prós e contras. A vantagem de trabalhar com vazões mais baixas é o diâmetro da coluna vai ser menor e o custo de recuperação do solvente, porque, gente, eu não posso entrar com o solvente fresco o tempo todo, porque senão fica muito caro, mesmo com a água.
eu tenho que ter um outro processo para recuperar esse solvente. Vocês não concordam comigo? Do ponto de vista de processo econômico? Sim. Então, quanto mais líquido eu usar, mais cara a recuperação. Em compensação, quanto maior a vazão de líquido, melhor se torna o quê? A gente discutiu isso semana passada e estava lá no vídeo. Quanto maior a vazão de líquido, melhor o que para a gente? A transferência de massa. Em cada unidade de transferência, ou seja, em cada pedacinho de torno, o que acontece? Na interface, essa discussão é importante, eu vou repetir. Na interface, as composições de interface, elas são estabelecidas em função da temperatura e pressão dos componentes, das composições das fases. É isso? Então, depende de vazão. As composições de interface dependem apenas das variáveis intensivas locais. Mas a transferência de massa depende do gradiente local. Ou seja, a diferença entre as composições de interface e as composições bulk. Quando eu trabalho com vazões de solvente maiores, as minhas composições bulk sempre vão estar mais diluídas para uma mesma composição de interface. Então, em cada ponto da torre, eu vou ter uma força motriz maior na região onde tem maior resistência à transferência de massa, que é a região da fase líquida. Então, eu garanto as maiores taxas de transferência. Certo? Então, olhando só para a transferência de massa, eu sempre vou querer trabalhar com mais líquido. Olhando para o custo do processo, eu vou ter que ter um limite para isso. Então, como é que a gente toma a decisão? Eu pego esse ponto e vou mexendo com a inclinação, ou seja, eu pego a minha reguinha, vou mexendo com essa inclinação, vou baixando a inclinação, fixando o ponto x0 e y1, eu vou mexendo isso até a minha reta de operação tocar a curva de equilíbrio a primeira vez dentro da região de interesse. E aí, eu tiro essa inclinação. Basta eu ter 2 pontos nessa reta, né? É só para eu ter esse Y aqui, que é o Y de entrada, né? E aí leio aqui embaixo que é o X correspondente. E aí essa é a reta de operação do Pint. A inclinação da reta de operação do Pint vai ter o L que a gente chama o L mínimo, ou seja, a vazão mínima de solvente. E aí a heurística econômica é multiplicar isso por 1,4. Depois vocês podem até flutuar de 1,2 até 1,6, quando vocês tiverem no simulador de processo, para brincar um pouco com isso. Mas não variar muito além dessa faixa. 1,2 até 1,6. Mas quando vocês estão fazendo o primeiro ponto de processo, antes de começar a análise de sensibilidade paramétrica, multiplica o L mínimo por 1,4 e esses vão ter o L de operação. Aí sim, vocês vão desenhar, digamos que seja essa daqui, né? Essa linha 3 aqui. Essa vai ser a reta de operação. Tudo bem? Aí eu vou ter a vazão de líquido de operação. Então é isso aqui, tá? Multiplica por 1,4. Bom, gente, só que agora a gente não está trabalhando com coluna de prata, a gente está trabalhando com coluna recheada. Então, as colunas de recheio, né? Você vai ter de 2 em 2, de 6 em 6 metros de altura de coluna, você precisa ter um coletor de líquido, um distribuidor de líquido para garantir que não tenha caminho preferencial e o líquido vem descendo pelo recheio e o gás vem subindo. E você aqui no fundo tem o fundo da coluna que coleta o líquido, a entrada do gás tem que ser acima desse nível de líquido que fica aqui no fundo. Normalmente o topo da coluna você tem um demister, para evitar que gotículas pequenas de líquido sejam arrastadas junto com o gás, na saída de gás. E você tem a entrada de líquido entra nesses chuveirões, né? Tudo isso para evitar que o gás borbulhe no líquido, né? E dê muita perda de carga. Professor, Sim. Uma dúvida de nome. Eu acho que é a mesma coisa, mas eu quero confirmar. A torre de absorção e a torre de lavagem são a mesma coisa?
A torre de absorção, a torre de lavagem. Lavagem de gás. Isso. É a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Só que a lavagem, normalmente, ela tem uma aplicação específica, usa água, normalmente, né? A torre de absorção era mais geral. Beleza. Então, você tem uma infinidade de variáveis de recheio. Então, os recheios, eles variam de geometria, né? Você tem a geometria randômica, que é aquele recheio aleatório, randômico, que foi aquela primeira parte que eu mostrei. Tem os recheios estruturados. Então, dentro de cada subclasse dessa, você tem, né, em cada classe dessa tem várias subclasses. Dentro de uma mesma subclasse, eles variam em termos de tamanho nominal, diâmetro nominal e de material de que é feito. O material sempre ele deve ser pensado para garantir um bom molhamento. Então, você tem que olhar para a natureza química, né? Se o líquido for polar, então seria interessante ter cerâmicas, metais. Se o líquido for apolar, aí vale a pena trabalhar com plástico orgânico, né? Para melhorar o molhamento, né? E todos esses recheios eles são pensados para garantir a máxima área de contato, né? Um bom molhamento de líquido, uma boa distribuição do líquido, evitando caminhos preferenciais, com a mínima perda de carga, né? A gente está começando a ver coluna em contracorrente. Então, o sistema gás líquido, da qual as resistências em ambas as fases controlam a taxa de transferência de massa. Então, a viscosidade do líquido não pode ser muito alta, porque senão a resistência à transferência de massa entre fases, principalmente na fase líquida, fica muito grande. E eu tenho que ter elevadas áreas de contato para garantir elevadas taxas de transferência. Então, alguns exemplos, né? Esses aqui são os anéis de Heston, que foram os primeiros que foram usados, que nada mais são que os tubinhos cortados, né? Diferentes materiais. Depois você tem as células de Burr, anéis de Lessing. Aquele que a gente viu no desenho são os anéis de Poe. Ele já começa a ter mais área. Lógico que sempre aumentar a área com nenhuma perda de carga. Muito bem, gente. Então, qual é a lógica aqui, né? Se eu tentar aqui, de uma modo simplificado, entender o que está acontecendo, eu tenho uma película de líquido passando por dentro e uma película de líquido passando por fora, que é aqui representado aqui pelo azulzinho interno e pelo azulzinho externo. Eu tenho gás correndo por fora de cada recheio e tenho gás correndo por dentro. Então, de modo que eu tenho interface de fase por todos os lados aqui. Tem interface de fase aqui no contato do amarelinho com o azul por dentro, contato. Então, quanto mais área tiver, mais interface eu tenho em cada unidadezinha dessa de recheio. Se eu pegar um volume de controle aqui próximo a uma dessas interfaces, peguei aqui, eu vou ter aquele probleminha que a gente discutiu na aula anterior à coluna, que é a transferência de massa entre fases, né? Então, eu tenho aqui o escoamento do gás subindo com uma certa composição no seio da fase gasosa. Eu tenho o líquido descendo, que vai ter uma composição. Então, essas composições aqui, que pode ser dada em pressão parcial, como a gente viu lá, ou em fração molar, ou fração mássica de gás, do soluto no gás. E aqui na fase líquida pode ser em termos de concentração ou em termos de fração. Não é isso? E aí a gente fala que são as correntes que se cruzam, são as composições que se cruzam em cada pedacinho, em cada elemento de área de coluna, de recheio. Então, se cruzando. E eu tenho a composição de interface, que se dá a partir das condições das variáveis intensivas desta região da coluna, da temperatura e pressão da coluna. E aí a transferência de massa entre fases, ela vai depender dessa força motriz local e da resistência local. Essa resistência local é o inverso do K de transferência de massa do líquido e do gás aqui, né? Nessa camada limite de transferência de massa. E a gente aprendeu naquela aula
Eu posso representar o fluxo de transferência entre fases, ou seja, o fluxo local de transferência, como um K global vezes um delta de concentração local. Se eu quiser usar tudo em termos de fase líquida, eu vou usar o K global, desculpa, de fase gasosa, eu vou usar o Kzão global de fase gasosa, e aí eu vou ter o Y de fase gasosa menos o Y asterisco, ou a pressão parcial de fase gasosa menos o P asterisco. Quem que é Y asterisco e P asterisco? São ou a pressão parcial ou a fração molar do soluto, né, que estaria em equilíbrio com essa composição de fase líquida aqui. Né? Então, é uma composição hipotética, mas eu sei calcular. É só pegar a constante de equilíbrio, né, definida aqui nessa interface e multiplicar por esse x. Aí eu vou ter o y asterisco. Ou ter a constante de equilíbrio em termos, né, de pressão e composição e multiplicar por esse c e eu vou ter esse p asterisco. Então, isso foi tema das nossas aulas anteriores. Então, eu vou ter uma expressão... Então, o que eu quero aqui? Uma expressão que vai me dar o fluxo de transferência local entre as fases, do bulk de uma fase até o bulk da outra fase, em termos das composições que estão se cruzando na coluna. Esse foi o objetivo. Né? Esse foi o objetivo daquela aula de transferência de massa entre fases. E que eu te defini o K global de transferência. Muito bem. Então, o fluxo. Como eu estou na absorção, eu tenho uma meta para a corrente de saída da fase gasosa. Então, na absorção, é melhor expressar esse fluxo em termos de um Kg ou de um Ky e em termos da diferença de pressão parcial ou de composição de fase gasosa. Tá? Então, a gente viu lá um Kg, então vai ser a pressão parcial do soluto do bulk do gás menos o P asterisco, que nada mais é do que o K de transferência de massa vezes o C. Né? O C do soluto aqui no bulk da fase líquida. Uma variação dessa expressão é usar um Kzão Y vezes um delta de fração, né? Um YA menos um Y asterisco. Que é como a gente vai usar, vocês vão ver que é assim que a gente vai usar aqui na coluna. Então vamos ver como que a gente faz isso, né? Antes também, dentro dessa revisão, lembrando que a taxa de transferência, né, que é quantidade de soluto que transfere por unidade de volume de coluna, tá? Então, por tempo, né? Então, mol de soluto que muda de uma fase para outra por unidade de volume de coluna por tempo, ela vai ser um Kzinho local vezes um delta de composição local vezes esse A. Quem que é esse A, gente? Repara, o K vezes o delta tem dimensão de fluxo, não tem? Que é mol por área de troca por tempo. Quem que é W? W é mol de soluto que troca por volume de coluna por tempo. Então, quem é esse Azinho aqui? Gente, quem estiver distraído está na hora de prestar atenção, hein? Quem é esse Azinho? Qual é a definição desse Azinho? Vou repetir. O KY vezes o delta de concentração, de composição, no caso aqui, que é a composição bulk da fase gasosa, vezes a composição de interface da fase gasosa, ele vai me dar mol que transfere por área de troca, por área efetiva de troca, por tempo. Mas quem é W? W é taxa de transferência de massa de soluto, ou seja, mol de soluto por tempo, por unidade de volume de coluna. Então, quem é esse Azinho aqui? Tem área de interface? Só? Se eu multiplicar então é a área efetiva de interface, a área efetiva de troca
o volume de coluna. Tá? E esse produto do K vezes o A é o que a gente chama de coeficiente volumétrico local de transferência de massa. O produto do Kzinho Y vezes o A, a gente dá o nome de coeficiente de transferência de massa local volumétrico, tá? Repara que o círculo só pegou o Kzinho, por isso que aqui na explicação não aparece a palavra volumétrico. Para a gente chamar de K volumétrico, eu já estou pegando o produto do Kzinho pelo A. E aí ele vai ter, né? Ele vai ter uma dimensão de normalizado por volume de coluna, mol por volume por tempo. Tá? Agora, esse carinha, como ele usa o Kzinho minúsculo, ele é o K local. Por isso que a força motriz é só a força motriz local da fase gasosa. Só que o fluxo que cruza a camada limite gasosa ele tem que ser igual ao fluxo que cruza a camada limite líquida. Então, ele tem que ser igual ao Kzinho X vezes o mesmo A, porque a área é a mesma, por unidade de volume é a mesma, vezes a força motriz na fase líquida. Vai ser o Xzinho de interface menos o Xzinho bulk. E esse Kzinho X é o K local. Tudo isso a gente já viu, tá, gente? A única coisa nova que eu estou apresentando para vocês é esse Azinho aqui, que é definido como a área de troca por unidade de volume de coluna. Tá? A área de transferência por unidade de volume de coluna, que é o Azinho. Bom, a gente viu também que a gente pode obter o K global a partir dessa soma de resistências, né? A resistência global à transferência de massa vai ser a soma da resistência da fase gasosa mais a resistência da fase líquida, levando para uma mesma base, usando para isso o M. Quem é o M mesmo? É a terceira vez que eu faço essa pergunta para vocês, em sequência, em 3 aulas seguidas. Quem é o M? Pode ser a constante de Henry, enfim, é uma constante de equilíbrio, depende da situação. Tá até escrito aqui, né? Tem cola para vocês dessa vez, né? É a constante de equilíbrio termodinâmico. Vai ser a constante de Henry, Carol, se tiver infinita diluição. Se o soluto tiver infinita diluição. Tá? Sim. O que é muito comum, né? Porque processos de absorção, a tecnologia de absorção, ela é economicamente viável quando comparada a outras tecnologias de separação, quando o inventário de líquido que eu tenho que usar é baixo. E aí as colunas são menores, e o custo de recuperação é menor. E aí, o inventário de líquido só vai ser baixo se a quantidade de soluto que eu tenho que remover é baixa. Então é muito comum a gente pensar com absorção nas condições diluídas. Então, muitas vezes, esse N é a constante de Henry, mas não dá para generalizar, tá? Bom, então é assim que a gente obtém. E esses casinhos locais são os casinhos que a gente obtém a partir das correlações que vocês vão apresentar na calculadora. Então, a sequência de conta é, a partir das correlações das condições da coluna, eu calculo o casinho Y e o casinho X. A partir dos dados de equilíbrio, eu tiro o M e aí eu consigo calcular o K global de transferência de massa. Se eu tiver em absorção, eu vou usar o Kzão Y. Se eu tiver em desorção, uma stripper, eu vou usar preferencialmente o Kzão X. Mas a gente vai ver isso na aula de hoje. Alguma dúvida? Tudo isso é releitura da aula passada. Não tem nada de novo. A única coisa nova é o Azinho. Como o Azinho é o mesmo, eu posso dividir ambos os lados por Azinho. Então, eu posso fazer Kzão Y Azinho é igual o Kzinho Y Azinho e o Kzinho X Azinho. Então, é isso que eu queria que você chamasse a atenção. Existem correlações que já me dão produto KXA. Por isso que é legal vocês entenderem que eu posso fazer 1 sobre KYA é igual a 1 sobre Kzinho YA mais M sobre Kzinho XA.
que às vezes a correlação já me dá o produto dos dois. É isso que eu queria chamar a atenção hoje para vocês aqui. Tá? Muito bem. E aí, aquela mesma taxa W, ela pode ser construída como? É um casão global de transferência de massa vezes o A, e aí eu uso a força motriz, que é o Y bulk menos o Y asterisco. Quem é o Y asterisco? É M vezes o XAL. Então, quando eu estiver na desorção, eu posso usar o casão X vezes o A vezes o X asterisco menos o XAL. Quem é o X asterisco? É o Yzão AG dividido por M. Tá? É o mesmo cálculo de fluxo, mas usando os Ks globais. Muito bem, gente. Então, agora vamos ao projeto da altura efetiva de recheio. Eu queria que vocês me acompanhassem com calma. O que eu tenho a priori? Eu tenho a vazão e as composições da corrente de gás que entra aqui embaixo. Repara que eu estou fazendo contra-corrente, né? Estou trabalhando com vocês com uma de absorção em contra-corrente. Certo? Eu tenho, né, se eu já calculei o L mínimo, já apliquei heurística, eu já tenho a vazão de líquido que eu vou usar e a composição. Já tenho pela meta do processo o valor de Y de saída estipulado. E pelo balanço global, quando eu pego a envoltória na coluna toda, depois que eu tenho o L definido, eu consigo calcular a composição de saída do líquido. Ou seja, fazendo o balanço global na coluna, eu já tenho as vazões e as composições de saída. Só que eu quero projetar a altura da coluna. Qual é a pergunta que eu tenho que fazer para projetar essa altura, gente? Lembra-se, toda vez que eu vou fazer uma modelagem, ela tem que ser norteada por uma pergunta de projeto. Qual é a pergunta que eu tenho que responder? Pelo balanço caixa preta, eu consigo prever as composições e vazões de saída. Mas eu consigo projetar a altura da coluna? Só com um balanço macroscópico aqui envolvendo a coluna toda? Isso é legal para vocês verem a diferença, né, do que eu posso obter com os balanços macroscópicos envolvendo o equipamento todo e com outros tipos de balanço. O balanço macroscópico, eu consigo tirar as vazões e composições de saída. Mas eu consigo dimensionar a coluna? Não. Então, qual é a pergunta de projeto que eu tenho que fazer para dimensionar a altura dessa coluna? Qual que é a composição do valor de altura? Composição de quem? Quem que eu estou querendo acompanhar? O gás. Então, repara, dentro dessa coluna, eu tenho quantos meios? Quantos contínuos, né? Agora tem que levar meu olhar para a transferência de massa. Pelas vezes, estratégias de transferência de massa. Então, são aquelas mesmos cuidados que vocês tiveram sempre até agora. Quando eu olho para essa coluna, com o interior dela, eu identifico quantos meios, quantos contínuos? 2. Só? O gás e o líquido. Ué, eu recheio. Verdade. Eu tenho 3 fases lá dentro. Uma das fases é completamente inerte. Eu tenho 2 fases em escoamento. Né? Inerte do ponto de vista de contato com as moléculas, né? Ele interferindo ali localmente. Né? Muito bem. Mas que modelo matemático permitiria definir a altura do recheio? Quem em função de quem? Quem seria minha variável dependente? Quem seria minha variável independente? Qual é o modelo matemático que eu estou buscando, gente? A variação da composição de gás ao longo
da coluna. Maravilha, né? Então, essa é a pergunta. Eu tenho que pensar numa estratégia que me gere um modelo matemático, que me dê a vazão do gás como função da altura da coluna. Aí eu pergunto para os meus alunos formados em transferência de massa. Como que eu vou fazer isso? Gente, você tem que se autoavaliar individualmente. Seria bom ter um papel e uma caneta na mão e responder tentando responder para você mesmo essas perguntas. E aí? Mas eu posso deixar tudo por isso. Beleza, então eu vou botar um elemento de volume só, eu estou um elemento de volume para cada contínuo. Se a minha variável dependente é a composição da fase gasosa, aonde eu vou botar o elemento de volume? No gás. No gás, não é isso? Mas eu tenho essa geometria, Carol? O gás está correndo ali, a canalização. E aí? Não, você não tem. Não tem. E aí, o que nós engenheiros fazemos? A gente pode usar aquela abordagem do presente do reator, do reator catalítico, que aí você faz um volume de homogêneo e assume que ele vai para a ponta da coluna. Não poderia ter respondido melhor, né? Gente, a minha expectativa como professor é que todos, neste momento, fossem capazes de responder essa pergunta com esse detalhamento que eu demandei. O desenhozinho que está aí no chão para você já sugere isso. Eu pego um elemento de volume envolvendo toda a coluna, ou seja, eu afasto da coluna e não enxergo mais três faces. Eu intuo que eu tenho uma corrente gasosa percorrendo esse elemento de volume e que ela está mudando de composição à medida que ela está subindo. Eu vou fazer um balanço para a fase gasosa no elemento de volume pseudo-homogêneo. Então, Leonardo, Luiz, Natalino, Rafael, Gabriel, vocês aí, né? Procure se perguntar, Edson, verifique se vocês entenderam o que o Renan falou. Renan, você pode, por favor, repetir qual é a estratégia? No caso, a gente assume que o trecho da coluna seria um homogêneo de dimensões conhecidas. Que é a mesma abordagem que a gente usou para o reator catalítico. Isso. Não, a gente assume todo o recheio como um meio pseudo-homogêneo. Aí eu tiro uma amostra dessa região, onde assumo que os fenômenos que ocorrem, né, nessa amostra são os mesmos fenômenos que ocorrem em todo o recheio, ou seja, a equação diferencial, né, que vai descrever o fenômeno de transferência aqui dentro. Ela vai ser válida para todo o recheio e faço um balanço para o soluto na fase gasosa. Então, né, a massa de soluto que entra pelo gás nesse elemento de volume tem que ser igual à massa de soluto que sai pelo gás menos aquela quantidade que é transferida para o líquido ao longo desse caminhar. Ou seja, o líquido faz o papel de uma reação química, porque ele, à medida que o gás, que o soluto que estava no gás vai subindo pelo volume de controle, ele está sendo consumido pelo líquido. Ele está sendo consumido pelo líquido. Como eu assumo que essa coluna opera em regime permanente, vai ter taxa de acúmulo?
Não. Então, assim como a gente fez lá para o reator, a gente vai fazer aquela abordagem que vocês viram no cálculo de reatores. Taxa, que é mol por tempo, né? F é mol por tempo. Então, taxa de entrada menos taxa de saída, né? Mais taxa de transferência. Opa! Como que eu vou descrever essa taxa de transferência, gente? Quem que é RA duas linhas? Quem que é o RA duas linhas? Ele seria o fluxo que vai para outra fase. Então, como ele é um RA duas linhas, ele é mol de A que desaparece do gás por área de troca, fazendo uma analogia com a área de catalisador, né? Por área de troca por tempo. Aí o que eu faço? Eu multiplico pelo AC. Quem que é o AC? Não é área de troca por volume de coluna? Então, quando eu multiplico o RA duas linhas, que é mol por área de troca por tempo, e multiplico por área de troca por volume, este produto vai me dar mol que desaparece de gás por volume de coluna por tempo. Aí eu multiplico pelo volume da coluna, né? Qual é o volume desse elemento de volume aqui? Não é a área transversal da coluna? Então, quem que é o Azão maiúsculo C? É a área transversal da coluna vezes o ΔZ. Certo? Se eu dividir toda essa aqui e o acúmulo, como é regime permanente, o acúmulo é zero. Quando eu diminuo, né, divido toda essa expressão pelo volume, que é o Azão C vezes o delta, vai ficar o quê? F sobre AC ΔZ, essa diferença dividido por AC ΔZ, e ele vai cortar esse parênteses. Opa! Quem que é taxa dividido por área transversal de torre? Isso aqui é taxa de gás, né? Não é aquele fluxo normalizado por área de coluna? Que era o próprio Gzão A? Lembra que ele definiu lá no fator de separação? Mas Gzão A é o G total da mistura vezes a composição de A. Tá? Então, Gzão A é G vezes YA. E por que aparece menos a derivada? Ah, porque eu levei o meu elemento de volume para zero. Como é a função menos a função em Z mais ΔZ dividido por ΔZ com ΔZ tendendo a zero, por isso que surgiu aqui a derivada. E esse Gzão vezes o Y é a mesma coisa que o FA dividido por AC. Então vai ser a taxa de soluto na fase gasosa por área de torre. Alguma dúvida, gente? Bom, como? Quem vai ser o meu RA duas linhas? Meu RA duas linhas vai ser menos o fluxo de troca, porque o A está abandonando a fase gasosa indo para a fase líquida, porque a coluna é de absorção. Então, meu RA duas linhas é menos o fluxo. Mas que fluxo é esse? Esse fluxo é igual ao que aparece aqui dentro da derivada, gente? Acho que vale a pena você anotar essa diferença. Não. Isso aqui é mol de A que vem na fase gasosa por área de coluna. Esse fluxo aqui é mol de A por área de troca de fase, por área de interface de fase, por tempo. Ou seja, é o fluxo de troca. E a gente viu que a gente pode representar esse cara, né, passando ele por outro lado positivo, por isso que, né, o menos NA passou para o outro lado positivo e eu substituo o NA por quem? Gazão Y
vezes YA vezes menos Yzinho asterisco. Opa, mas Rodrigo, tem outra. Você passou o DZ para cá multiplicando, né? Passei o DZ multiplicando, mas teve uma mudança de variável. Teve uma mudança de variável. Repara, Gzão é mol total de fase gasosa. E Yzinho é fração molar de A na fase gasosa. Então, esse produto vai me dar o quê? Vai me dar o fluxo de soluto na fase gasosa. Aqui é GS. GS é o fluxo de gás inerte na fase gasosa, ou seja, gás isento de soluto. Que é YA? YA é mol de A na fase gasosa por mol de gás inerte. Então, o produto GS vezes Y também vai me dar o fluxo de ar na fase gasosa. Ou seja, GSY é igual a GYzinho. Mas o G, gente, ele varia ao longo da coluna. Por isso que eu não posso tirar ele de uma derivada. Mas o GS, assumindo a hipótese que o gás inerte é insolúvel no solvente e que não há perda de solvente para a fase gasosa ao longo da coluna, eu assumo por hipótese, que é aquela hipótese que eu estou assumindo desde lá do início, que o GS é constante ao longo de Z. Por isso que o GS pode sair da derivada. Mas para isso eu tenho que trabalhar com outra variável. Aí eu tenho um problema. Eu tenho um probleminha aqui. A variável dependente aqui é Yzão e aparece desse lado Yzinho. Então eu tenho que eventualmente recuperar a variável dependente. Lembrando que YA é Yzinho A dividido por 1 menos Yzinho A, fazendo a derivada DYzão, DYzinho, depois jogando DYzinho para o outro lado, eu tenho uma relação entre o DYzão e o DYzinho. Aqui. Substituindo o DYzão aqui, eu chego nessa expressão que estava aqui na transparência desde o início, né? Menos GS DYzinho A é igual a o casal Y vezes AC vezes essa função aqui, né? YA menos YA asterisco vezes 1 menos YA ao quadrado dz. E aí, eu preciso resolver essa equação diferencial. Então, repara, eu posso passar todas essas variáveis que temos aqui que dependem de Yzão no ponto A, né? E aí esse lado fica só o desenho. Quando eu integro o desenho do início da coluna até o final da coluna, ou seja, do início do recheio até o final do recheio, eu fico de um lado com a altura efetiva do recheio. Olha lá. Vou passar o casal YAC para cá dividindo. Vamos passar todos esses parênteses para cá dividindo e integrar do início do recheio até o final do recheio e de Yzinho de entrada até Yzinho de saída. Quando eu integro do lado lá no DZ, vai ficar, eu vou integrar de 0 até o LT. Quem é LT? É a altura efetiva do recheio, que é o que eu quero calcular. E aí eu integro, né? Tinha um sinal menos, lembra que tinha um sinal menos aqui? Por que sumiu o sinal menos? Porque eu inverti o limite de integração. Eu tinha que integrar de Y1 até Y2. Aí, como sumiu o sinal menos, eu inverto os limites de integração. Então, eu tenho que resolver essa integral. Gente, foi muito rápido? Ou deu para acompanhar? Deu para acompanhar, professor. Então, eu vou resolver esse problema de duas formas com vocês. Eu vou resolver primeiro o caso rigoroso, ou seja, solução não diluída. O caso mais geral. O caso mais geral para resolver essa integral aqui, essa integral ela pode ser resolvida graficamente e muito fácil.
Mas aí, para isso, eu preciso que vocês me acompanhem passo a passo. Posso começar o passo a passo? Vamos. Então, vamos lá. Lembra que a gente construiu esse gráficozinho para achar o L mínimo e depois achar o L de operação? Então, como é que a gente construiu esse gráfico aqui, né? Eu peguei os dados de equilíbrio termodinâmico envolvendo esse sistema, dados de laboratório, né? Mudei as variáveis para trabalhar com razão molar, então eu mudo a curva de equilíbrio para trabalhar em termos de razão molar e construo a curva de equilíbrio nessa variável nova. Como? Aí eu vou, acho aquele ponto de topo da torre, né, que é o XA2 é o X de entrada, porque é contracorrente, né? É o X do meu agente de separação máximo. Esse YA2, ele é a minha especificação do gás, também tem. Então eu tenho esse ponto. Aí eu vou e acho o ponto de tangência. Com o ponto de tangência eu tenho a reta de operação do pente. Aí com a inclinação da reta de operação do pente eu tiro o L mínimo. Aí eu multiplico esse L mínimo por 1,4 e acho a inclinação da reta de operação. E aí eu construo a reta de operação, né? Eu sei que esse cara, porque é a composição de entrada do gás, né? Tem essa linha pontilhada aqui, e aí eu construo a reta de operação e tenho que o XA1 aqui, então eu marco o ponto e construo a reta de operação. Então, no início do projeto, eu tenho como montar esse gráfico. Ficou claro que, a priori, antes de resolver essa integral, só com balanço caixa preta, o balanço global na coluna, e com os dados de equilíbrio termodinâmico, eu consigo construir esse gráfico? Ficou claro? E aí, gente, o que eu faço? Né? Eu vou pegando vários pontos dentro dessa faixa entre Y2 e Y1. Eu vou pegar um exemplo. Eu pego o Y aqui, J qualquer. Marco aqui. Peguei o YAJ. Tá? Vocês saberiam transformar esse Yzão AJ em um Yzinho? É só substituir naquela forma do Yzão sobre as Yzinho. Isso. Quando eu inverto essa forma, a forma fica assim. Yzinho é igual a Yzão dividido por 1 mais Yzão. Mas é bom vocês fazerem na mão. Quem puder fazer na mão agora aí, né? Uma relação entre Y. Então, marcar um ponto em Yzão é a mesma coisa que definir um valor para Yzinho. Todo mundo consegue ver isso? Tá. Então, vamos lá. Se eu pego esse Yzão e levo até a reta de operação, quem que eu leio aqui embaixo? Quem que eu leio na abscissa? O X da fase 1 que do líquido da coluna. Lembra? A reta de operação é um lugar geométrico que relaciona composições que se cruzam. Então, se eu fui com o Yzão até a reta de operação, eu leio aqui embaixo o X que está cruzando com ela. Só que se eu pegar esse X e ir até a reta de equilíbrio, eu vou ler quem aqui? Quem que eu leio aqui? O Yzão asterístico. Opa, olha aí. Então, para cada Yzinho e ter esse gráfico em mãos, eu não só tenho o Yzinho lá, como eu posso obter o Yzão asterístico e posso transformar esse Yzão asterístico em um Yzinho asterístico. Perceberam, gente? Então, para cada ponto desse, eu posso calcular um ponto do meu integrando. Esse meu F aqui. Quem é esse meu F? Esse meu F aqui, ó. Eu marco aquele mesmo Yzão asterístico aqui, ó. Aquele mesmo Yzão asterístico significa um Yzinho asterístico aqui, ó. Eu boto aqui nessa abscissa desse outro gráfico. E quem vai ser meu F? Né? O meu F é o meu integrando. É 1 sobre Yzinho menos Yzinho asterístico, que multiplica 1 menos Yzinho ao quadrado.
Então, eu tenho um ponto desse gráfico. Então, eu vou fazendo isso várias vezes aqui e vou construindo vários pontos aqui, ó, vários pares ordenados, e eu construo essa curva, que é meu integrando é a função integrando, aqui, minha função integrando, como função da minha variável de integração. O que é minha variável de integração? Aqui está faltando um azinho, né? Minha variável de integração é o yzinho A. Aí, como é que eu acho o valor dessa integral? O valor dessa integral é a área sobre a curva entre y1 e y2. Eu posso achar essa área, por exemplo, aplicando sin de 1/3. Porque como eu vou ter vários pontos, quanto mais pontos eu pegar aqui, melhor descrita vai ser essa curva, melhor descrita vai ser essa área, melhor vai ser a qualidade da minha integral numérica. Eu resolvo numericamente essa integral a partir dos dados, sem a necessidade de aplicar a hipótese de solução diluída. Então, é um caso geral. E muito fácil de fazer no Excel, gente. Basta ter essa metodologia organizada. Vocês entenderam, meus queridos? Sim. E aí eu calculo a temperatura de recheio. Sabe qual é o nome que a gente dá para... Repara que do jeito que a gente definiu, GS, aí uma atenção que eu quero que vocês tenham, tá? Em alguns livros, GS, lembra que eu falei lá no início? GS pode ser, alguns livros eles botam em termos de fluxo, em alguns livros eles botam em termos de vazão máxima, vazão molar. Da maneira que eu defini com vocês, quem é GS aqui? É fluxo ou vazão? Hein, gente? Caramba, vocês estão... É fluxo. Então, quando o GS, quando o autor, né, o autor do livro, do artigo, tem que, se ele não der uma simbologia lá no texto dele, se esse cara, como é que eu vou saber se esse cara é vazão ou é fluxo? Se ele for vazão, tem que ter área de torre aqui embaixo. Aí embaixo vai ter o KY, o Azinho e o Azão também aqui embaixo. Vai aparecer explicitamente a área transversal de torre no denominador. Tá? Mas repare, isso aqui tem dimensão de mol por área tempo. O casal Y também tem dimensão de mol por área tempo. Então as dimensões se cortam. O Azinho, ele tem dimensão de área por volume. Ou seja, ele tem dimensão de 1 sobre comprimento. Como ele está no denominador, esse termo aqui que está do lado de fora da integral, ele tem dimensão de quê? De comprimento, não é? Não ficou com dimensão de comprimento esse termo aqui do lado de fora? Então, esse cara, a gente chama de carinhosamente de altura de unidade de transferência baseado na fase gasosa. Para os íntimos, OI, que é o HOY. Então, se esse cara é a altura efetiva de recheio, e esse cara é a altura de uma unidade de recheio, o que essa... Repara que essa integral é adimensional, porque ela só envolve frações molares. Está vendo que ela é adimensional? Qual é o significado físico dessa integral, então? É a quantidade de unidades de recheio. O número de unidade de transferência. Unidade de transferência, não pensar em unidade de recheio, não. Você pode confundir com o número de recheiozinho que eu coloco. É porque é uma coisa meio simbólico, né? Então isso aqui me dá a altura da unidade de recheio, o NOI, e essa integral me dá o número de unidades de transferência, que é o NOI. Então esse é o NOI, esse é o NOI. E graficamente eu posso calcular de forma razoavelmente rigorosa. Qual é a única hipótese com essa técnica gráfica? Quais são as hipóteses que a gente usou? É bom vocês listarem também. As hipóteses que a gente adotou aqui são todo recheio é isotrópico, ou seja, o recheio
ele está uniformemente distribuído ao longo de toda a coluna, certo? O K de transferência de massa e o Azinho, ele é constante ao longo de toda a coluna, também é uma hipótese. Ou seja, as camadas limites, né, as existências da transferência de massa, são idênticas em cada ponto da coluna. É outra hipótese aqui por trás dessa abordagem. E o gás inerte é insolúvel no solvente e o componente do solvente ele tem pressão de vapor negligenciável, ou seja, o gás inerte não arrasta nada do solvente para a fase gasosa, de modo que o GS e o LS possam ser assumidos constantes. Por isso que a reta de operação é uma reta, né, de inclinação constante ao longo de toda a coluna. Então, depois quando vocês estiverem revendo isso, gente, anotem essas hipóteses, porque elas podem cair muito, né? Limita um pouco essa estratégia, né? Depois vocês têm que ir para o simulador para simular sem essas hipóteses envolvidas, usando modelos termodinâmicos mais robustos, né? E do ponto de vista de concurso público, é uma questão ótima para concurso perguntar quais são as hipóteses por trás dessa técnica, tá? Bom, então essa é a técnica, levando em conta essas hipóteses simplificadoras, que você pode usar mesmo quando você não está em sistema diluído. Tudo bem? Agora eu vou particularizar a discussão, e quando o sistema está diluído, gente, 1 menos YA é aproximadamente 1, porque como YA é muito próximo de 0, 1 menos YA é muito próximo de 1. Então já não aparece aquele 1 menos YA ao quadrado. Né? Então tem os termos, então eu faço a integral, e mais do que isso. Né? Então aqui está o LOI e o NOI. Né? Mais do que isso, em solução diluída, né? O LOI e o NOI. Em solução diluída, eu posso dizer que eu posso resolver essa integral tanto em termos de fração molar, como em termos de razão molar. Porque o Y, né, o Yzinho dividido por 1 menos Yzinho, se o 1 menos Yzinho é aproximadamente 1, Y é aproximadamente Yzinho. Então, tanto faz resolver, né, o NOI desta forma, como resolver o NOI desta forma. Entenderam aqui, gente, o que a solução diluída permite a gente fazer? A vantagem de trabalhar com a integral dessa forma, como vocês vão ver agora comigo, é que eu consigo resolver analiticamente essa integral. Tudo bem? Então, a altura efetiva de recheio vai ser o produto do NOI pelo NOI. Em solução diluída, o NOI, que é essa integral, pode ser aproximado por essa integral aqui. Como? Primeiro eu tenho que lembrar que isso vem do balanço de massa absoluto, né? LS sobre GS, pegando, né, até um ponto, vai ser YAZ menos YA2, então eu estou pegando uma envoltória, pegando o topo da coluna, cortando a coluna até uma posição Z qualquer da coluna. Então, a inclinação da reta de operação, que é YS sobre GS, vai ser ΔY sobre ΔX. Correto, gente? Lembrando que a reta de operação é correntes que se cruzam. Então, quem que aparece aqui ia ser o XAZ, que cruza com o YAZ, e aqui seria o XA2, que é o que cruza com o YA2, que é a entrada do soluto. A entrada do solvente, desculpa. A entrada da corrente do agente de separação máximo. Bom, mas quem é XAZ? XAZ não é o Y asterisco AZ sobre N? Quem que é o XA2? Não é o Y asterisco A2 sobre N? Então, eu jogo o equilíbrio de fase dentro da minha reta de operação e isolo a inclinação. Entenderam de onde que veio essa expressão, gente? No caso ali, como a solução diluída, poderíamos ter SN como H de N? Pode.
Pode. E minha curva de equilíbrio é uma reta de equilíbrio, na verdade. Pode sim. Tá? Quando se trata de diluição infinita, próxima de diluição infinita, esse n é a própria constante de n. Mas se liga que às vezes a constante de n, na unidade da constante de n, né? Aqui, como eu estou trabalhando com fração molar e razão molar, tem que ser a constante de n em termos de razão molar, tá? Você tem que saber essas variações aí, para não usar. Então, olha sempre para a dimensão dela. Beleza. Aí o que eu faço? Eu pego esse m e boto em evidência, porque eu assumi o m constante ao longo da coluna, que é a própria constante de n, e botando ele em evidência, ele passa multiplicando em cima, que é a mesma coisa de botar ele dividindo embaixo, do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo dessa expressão, dessa igualdade, fica LS-MGS. Lembra as nossas primeiras transparências? Quem que é LS dividido por MGS? É o que a gente chamou lá no início da aula passada de fator de absorção. Fator de absorção. Então, fator de absorção vai ser, né, YAZ menos YA2, lembrando que YA2 é do topo da torre, tem a ver com a nossa especificação de projeto para a fase gasosa. E esses Y asterístico aqui, né, esse Y asterístico aqui aparece integrando do NOI, e esse cara aqui é o quê? É a composição, é a razão molar da entrada do meu agente de separação máximo, né, do meu líquido que está entrando na coluna, dividido pelo próprio N. Então eu isolo o Y asterisco, eu boto Y asterisco em função de Y. Porque esse cara eu tenho, porque depende da entrada do meu agente de separação máximo e do N, e esse cara eu tenho porque eu já resolvi o balanço global na coluna. Eu já sei que é LS, já sei que é NGS, e já tenho a modelagem termodinâmica, já tenho a constante de N. Então, eu tenho como expressar o meu Y asterisco em termos de Y. E eu substituo isso lá no meu integrando. Meu integrando não é o Y menos Y asterisco, aqui no denominador. Então, se eu tivesse uma aula presencial, eu poderia desenvolver e mostrar para vocês que quer dizer, YAZ menos Y asterisco AZ, e substituindo o Y asterisco AZ por isso aqui, e reorganizando, eu fico com essa expressão aqui. Vocês sabem resolver essa integral, gente? Qual é o método de integração que vocês usariam? Acho que é substituição. Repara, FA eu tenho, não tem? Sim. E se eu chamar de 1 menos 1 sobre FA, quer dizer, esse parênteses aqui eu chamo de um C1. Repara que YA2 eu tenho, porque é a especificação de saída do gás. O FA eu tenho, porque eu já tenho essas variáveis. O M eu tenho, que é a constante de Henry. E o XA2 eu tenho. Quem é MXA2? MXA2 é o meu Y asterisco A2, né? Eu voltei para a variável de projeto, para vocês não se perderem. Repara que esse número aqui, isso aqui tudo eu tenho. Eu posso calcular e chamar de um C2. Então, isso aqui é um C1 YAZ mais C2. Então, eu posso substituir falando que C1Y mais C2 é igual a um T, relaciono DY com DT e resolvo essa integral. Vou, por substituição. Ao resolver essa integral, eu chego nessa expressão por NOI. Recomendo fortemente que vocês façam, isso antes de sair fazendo os exercícios da lista que a gente vai passar. Tá? Antes de fazer os exercícios da lista, façam isso para vocês terem um domínio. Então, esse é o NOI. Então, para o NOI ser descrito por essa expressão, além de todas as hipóteses que a gente usou anteriormente, eu incluí mais uma hipótese, que é o quê? Sistema diluído. Tudo bem?
lembrando que o FA é meu L de operação, tá? Não vai me usar o L mínimo aqui não, pelo amor de Deus, hein? Esse é meu L de operação, quer dizer, 1.4 vezes o L mínimo, dividido pela constante de R, G. Ok? Então, a gente poderia fazer tudo isso para desorção. Só que qual é a diferença? Na desorção, a gente faria o balanço da coluna para a fase gasosa ou para a fase líquida? Para o líquido. Faria para o líquido. Né? Para fazer a reta de operação, eu pegaria o topo da coluna ou pegaria o fundo da coluna? Pegaria a envoltória, cortando a coluna em algum ponto, pegaria o fundo ou pegaria o topo? Na verdade, eu pegaria o fundo, né? Porque eu teria uma especificação para a saída de líquido e teria o agente de separação máximo gasoso, que eu pegaria o fundo da coluna. Fazer o balanço para o fundo da coluna. Para calcular, para ter a expressão da reta de operação. E aí a mesma coisa, aí vocês achariam o OX e o NOx assumindo solução diluída ou resolvendo da forma gráfica. Tá? Então é a mesma metodologia. Gente, dá tempo de eu desenvolver com vocês o concorrente rapidinho? Ou deixa para terminar a semana que vem a gente diminuir o tempo de exercício? Eu acho que dá tempo sim, professor. O concorrente, lembre-se que o desenho está de cabeça para baixo, né? Esse aqui é o topo da coluna e esse aqui é o fundo da coluna, porque o líquido entra sempre por cima. Eles não inunda a coluna, lembre-se disso. Isso aqui é só um desenho esquemático. No concorrente, o líquido e o gás entram por baixo. Né? Aqui eu vou fazer para absorção concorrente. Então, a entrada tudo 1 e a saída tudo Z. Eu faço um balanço aqui, pegando o fundo da coluna, que eu tenho as informações, e corto numa altura Z qualquer da coluna. Já expresso em termos das composições, em termos de razão molar e vazões isentas de soluto. Assumindo aquela mesma hipótese que GS e LS são constantes, reparem que a inclinação agora é menos LS e GS. A inclinação agora é menos LS e GS. Tá? Então, aqui, isso vem o quê? Do balanço de massa absoluto nessa envoltória. Muito bem. Qual é a primeira etapa? Achar a vazão de líquido de operação. Como é que eu acho a vazão de líquido de operação, gente? Aqui já está, ó. Cuidado que em concorrente, a reta de operação, ela não tangencia, né? Ela corta. Ela está nesse sentido meio que em direção à curva de equilíbrio. A curva de equilíbrio é a mesma, né? E a inclinação é menos LS e GS. Mas como é que eu acho o LS? Bom, eu tenho uma meta, né? A minha meta para a saída de gás na absorção vai ser a saída de topo, o Y2, e tem esse ponto, que é o ponto de entrada, né? Que é o YA1 com XA1. XA1 é a composição do meu agente de separação máximo, que entra no mesmo ponto da corrente que eu quero tratar, que é o Y1. Então eu tenho esse ponto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse ponto até onde o YA2 aqui toca a curva de equilíbrio. É bem mais fácil, tá vendo? Então, o que é essa reta vermelha que eu desenhei aqui, gente? Que reta vermelha é essa? Não, é a reta de operação que gera o primeiro pinch. É a reta de operação que gera o primeiro pinch dentro da minha região de interesse, que é entre Y1 e Y2. Aí, a partir, né, eu leio aqui esse X aqui do pinch, aí eu tenho dois pontos, né, que é o YA1, o YA1 XA1, e tem outro ponto, que é o YA2 e esse XA2 do pinch. Aí eu calculo quem? O menos LS mínimo GS. Multiplico por 1.4 LS mínimo para construir aqui a minha
reta de operação do concorrente. Tudo bem, gente? O LS vai ser 1.4 vezes o LS mínimo. É bem mais fácil, né? E aqui é dessorção. Na dessorção, também inconcorrente, eu tenho a entrada. Eu tenho a entrada do meu agente de separação máximo, que vai ser o Y1, e tenho a entrada da corrente que eu quero tratar, que é o XA1. Como é dessorção, eu quero tratar a fase líquida usando o agente de separação máximo gasoso. Então eu tenho esse ponto. E tem uma especificação para quem? Eu não quero tratar a fase líquida, então eu tenho uma especificação para o líquido. Então eu tenho uma especificação. A minha reta de operação só tem significado físico entre XA1 e XA2. Se eu diminuir GS, né, que eu estou na dessorção, eu tenho que diminuir GS. Esse cara vai aumentando. É porque diminuir GS tem o mesmo efeito para aumentar o LS. Você vai deixando mais negativo. Menos negativo. E aí inclina para cima. Inclina para cima, né? Diminuir GS, inclina para cima. Isso. E aí eu pego esse cara aqui. E aí eu tenho esse ponto e tiro a inclinação desse ponto, que vai ser o L mínimo, né? Multiplico por 1.4 para achar o LS de operação na dessorção. Bom, aqui voltando, né? Voltando para a absorção, no caso real, repara, como é que está entrando? Que ponto é esse aqui? É o ponto do topo da coluna, né? É a especificação do gás. Isso aqui é concorrente ou contracorrente, gente? Concorrente, porque a inclinação da linha de operação está para trás. Isso aqui é concorrente. Então, esse ponto aqui é o ponto das entradas, né? Então, isso aqui é a composição de entrada do gás. E essa aqui é a composição de entrada do líquido. Como é que está entrando o seu agente de separação máximo? Isso aqui é absorção ou dessorção? Absorção. A absorção, porque a reta de operação está acima da curva de equilíbrio, né? Repara que na região de interesse, a minha curva de equilíbrio é quase que linear, ou seja, vale mediane. Está vendo que ela está quase linear? Então, eu vou lá. Quem é esse cara aqui que eu estou na minha pontilhada aqui? Que valor é esse aqui que eu leio aqui? É isso, asterisco. Não, é a especificação desejada para a saída de gás. Aí eu venho com essa especificação até a curva de equilíbrio e leio aqui o X de equilíbrio. Eu construo a reta do Pint, a reta de operação do Pint. Aí tiro essa inclinação para achar o L mínimo. Multiplico por 1.4 para achar o L de operação. Aí que essa reta azul é minha reta de operação, minha reta de operação real. Aí eu faço o balanço. Agora eu já tenho essa inclinação. Já tenho essa inclinação. Não é isso? Substituo o XAZ por Y asterisco sobre M. Substituo o XA1 por Y asterisco 1 sobre M. Boto ele em evidência. E aí, naqueles dados experimentais ali, realmente a inclinação da curva de equilíbrio é constante dentro da região do interesse. Eu posso botar o M em evidência. Jogo. E eu vou ter aqui menos FA igual a essa relação. Expresso o Y asterisco em termos do YAZ e jogo na integral. Resolvendo essa integral também por substituição, porque Y1 eu tenho, FA eu tenho, N eu tenho, XA1 eu tenho, esse parênteses eu tenho. Então eu resolvo essa integral de Y2 até Y1 e chego no NOI para absorção inconcorrente. O NOI é o mesmo. O NOI
NOI é o YG, né, sobre o KYzão vezes o A. Lembrando que o G que aparece lá é fluxo. E aqui, para desorção em concorrente, fazendo a mesma estratégia, tem o NOI e o NOI para desorção em concorrente. E aqui está um resumo de tudo. Tá? Lembrando que todas essas expressões aqui valem para soluções diluídas. Em contracorrente, NOI em contracorrente. E aí, gente, aula que vem, então, eu termino. Na aula de terça-feira, eu trabalho um exemplo com vocês e recupero aqui algumas expressões que estão lá no livro do Cremástico, do Cida, de como calcular o Azinho e como calcular os Kzinhos, né? Que é tema do trabalho que vocês estão fazendo também, que vai coincidir com a entrega do trabalho de amanhã. Então, eu faço um exemplo. Então, ano que vem, eu faço um exemplo com vocês, apresento a lista, depois deixo vocês se reunirem no grupo, os novos grupos, para trabalhar a última lista, tendo um exemplo resolvido por mim e com as calculadoras disponíveis aí que os grupos vão ofertar. Tá bom? Então, eu estou interrompendo aqui a gravação.